E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Estou fazendo aqui uma análise do que o gráfico pode estar fazendo. Então aqui é uma correção, tranquilamente. Por quê? Você pode estar falando assim para mim, ele está rompendo a linha de tendência de alta. Não. O que muitos não sabem é que a ação em opções binárias é diferente dos outros mercados. Este dia mesmo teve um rapaz que escreveu assim, nossa, como que você entrou contra um ciclo de alta? Ele tem que entender que opções binárias, a ação das opções binárias, não é a mesma do mini índice, não é a mesma do Forex. A leitura da análise gráfica pode ser a mesma, e é a mesma. Agora, a ação a ser tomada é totalmente diferente. É totalmente diferente. Por isso que você não tem resultado. Por isso você não consegue chegar a lugar nenhum. Você não consegue entender essa diferenciação. Isso só se aprende estudando. Quando eu entendo o que o gráfico faz, eu aplico todas as teorias e eu sei o que ele pode fazer, pronto, está declarado aí então um conhecimento sobre aquele assunto. E as coisas acabam se tornando muito mais fácil, muito mais fácil. Então quando o gráfico chega aqui nessa região, eu já vi toda a estrutura do gráfico, eu já vi toda a estrutura das regiões, eu já vi aqui o que as tendências estão fazendo, eu já consegui entender aqui a posição dos candles em relação à correção ou não dessa tendência, e eu consegui também entender aqui o que o volume me mostra, o que o fluxo da movimentação me mostra. Então, não é que é algo fácil, mas quando você aprende análise gráfica, ou quando você entende sobre como operar opções binárias, você entende toda a análise gráfica universal que é usada em qualquer mercado, porém com uma ação binária, que é no caso aqui esse mercado de opções binárias, você consegue entender e encaixar todos os contextos. Você começa a entender o que? Qual foi a causa? Qual foi a causa para o preço parar aqui nessa região? Parar aqui nessa região aqui. Qual foi a causa para isso? Muitos vão falar assim, foi um suporte que teve aqui. Tá, mas você mesmo vai falar assim, poxa, mas eu já entrei em suporte desse jeito e o gráfico rompeu, né? E veio buscar o outro fundo aqui embaixo, outro suporte. Como é que ele entende que aqui realmente ia segurar? É aí que está o X da questão. Então, dentre as teorias, dentre as movimentações, dentre os assuntos da análise gráfica, existe uma ação chamada ação binária, onde você coloca a variação cambial para cima comprada ou para baixo vendida. E é isso que você tem que encaixar nos estudos. Se você não encaixa dessa forma nos estudos, você acaba não entendendo a movimentação gráfica do trade. Como é que eu faço para aprender isso? Temos um treinamento, o link está na descrição, ainda está em 60% de desconto, um preço promocional. Você pode olhar aí no link depois, nosso treinamento, e descobrir as facilidades para você aprender da forma correta, de uma forma fácil, de uma forma que realmente você vai entender o mercado. E o interessante é que muitos alunos, eles começam a aprender opções e depois eles partem para o Forex, partem para cripto. Por quê? Porque ele vai aprender análise gráfica. Análise gráfica, no sentido correto, quando se analisa a questão universal, você aplica em qualquer gráfico que tenha o que? Movimentações de candle. Agora, é claro que o treinamento, como é voltado aqui para opções, eu tenho, dentre todos os assuntos da análise gráfica aqui, do price action, do fluxo, a gente vai entender essa ação de valorização
de opções binárias. Tanto quando eu valorizo o ativo comprado, no caso o euro, ou quando eu desvalorizo o ativo dólar, por exemplo, em relação ao euro. Então tem um momento certo, tem um momento correto, nenhum contexto, nenhum quebra-cabeça que se fecha na hora da aplicação do trade, tá bom? Bom, enquanto é isso, vamos para um outro gráfico. Eu fui no Euro USD, né? Vamos seguir a linha aqui, o USD CAD, vamos ver o que ele apresenta para nós. Ó, olhei aqui, cheguei aqui, vi o que ele está fazendo, consegui entender uma movimentação aqui. Ele chegou nessa região aqui, ó, e nessa região ele acabou fazendo o que, ó? Ele está tentando fazer uma correção. Ele pode corrigir ali? Pode, com muita volatilidade aqui nessa região. Se ele terminar um enforcado ali, eu vou para baixo com ele. Se ele terminar um enforcado. Se ele não terminar um enforcado, eu não vou. E eu entrei duas vezes. Por quê? Porque essa entrada aqui é uma entrada certeira. É uma entrada certeira. Vocês vão entender o porquê. Ó, aqui eu tenho fundo duplo. Tem um fundo duplo aqui embaixo. Onde fez o quê? Aqui eu vou usar como seta. Fundo 1, fundo 2. Jogou o preço para cima. Só que o preço está fazendo fundos não tão persistentes na estrutura de alta. Não está fazendo. Então como que ele vai fazer? Ele vai fazer uma correção para inverter essa estrutura, para fazer uma estrutura de baixa. Eu sei disso por causa da estruturação. O gráfico me mostra isso. É isso que é entender a causa do movimento. E não só seguir preço. É isso que você tem que aprender em opções binárias. Aí, ó, quando eu chego aqui, eu vejo essa região. E aqui eu já entro sem medo. Eu já sento o dedo nessa região. Por quê? Porque eu consigo entender, através de uma análise gráfica, eu consigo entender que existe uma razão para o gráfico corrigir aqui. Existe uma razão do gráfico fazer essa movimentação aqui. Ele não vai corrigir aqui por corrigir. Ah, Cadu, mas se ele tem um fundo duplo, se ele tem um fundo duplo aqui embaixo, isso significa que o movimento está revertendo, a tendência está revertendo? Sim. A tendência, a partir do momento que ela quebrar esse 50% aqui do canal, ó, a partir do momento que ela quebrou esse 50% do canal aqui, ela já vai reverter. Ela já vai reverter. A hora que ela quebrar essa linha de tendência de baixa aqui, juntamente com esse ciclo, essa metade desse ciclo aqui, ó, ela já vai reverter. Ela vai reverter. Só que ela vai fazer o quê? Uma correção nessa região. Ela vai fazer uma correção nessa região antes de continuar esse movimento. E aí o que acontece? É o que muitos não entendem. Olha que coisa linda. Conseguiu compreender? Olha que lindo esse movimento. Muito lindo. E ainda falei, o mais interessante é que eu falei para você. Falei, olha, a hora que apresentar aqui um enforcado, deixa eu até tirar essas linhas aqui, um candle enforcado aqui nessa região, eu vou entrar pesado. Então, olha o movimento que ele fez quando ele chegou na região. Ele fez o que aqui, ó? Uma estrutura, deixou um candle, pode ser azul, né? Alguns usam azul. Ó, uma estrutura de reversão do movimento. Se você quer aprender mais sobre essas estruturas de reversão de movimento, isso que eu enxerguei aqui nessa região. Se você quer aprender mais sobre isso, é só você entrar no nosso canal do Telegram. É só você entrar no nosso canal do Telegram e fazer o download de um e-book gratuito sobre 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. Tá lá. O link está aí na descrição. É só você entrar e fazer o download. Entenderam essa movimentação? Entendeu? Então o que eu costumo fazer? Eu divido o gráfico em ciclos de movimento. Ele divide em quê? Em canais. Em muitos canais. Ó, muitos canais. Tá vendo? E dentre esses canais ele faz as movimentações.
Quando você entende como é que se movimenta o gráfico, qual é a causa e não o efeito, sua assertividade vai crescer monstruosamente. Você vai entender não só a movimentação gráfica em si, como fazer trades vela a vela, como fazer trades em relação a regiões de expansão e retração do movimento gráfico. Você acaba aprendendo a toda uma estruturação, ao ponto de, como aquele rapaz falou assim para mim, como é que você entra contra o trade numa estrutura de alta? Tá aí, estou mostrando por que eu entrei. Porque a questão não é este ciclo, eu não entrei aqui por causa apenas deste canal que eu estou vendo aqui. Eu entrei porque eu vejo o canal desenvolvendo desde o passado aqui, ó. Eu vejo o canal se movimentando aqui. E a partir do momento que ele me mostra essa certeza por causa de uma estruturação gráfica que eu vejo na movimentação, faço as contagens aqui de acordo com as teorias, todas aqui, eu entendo que pode haver uma correção nessa região, de forma clara, objetiva. A nossa mente acaba desenvolvendo isso muito rápido, tanto é, ó, que olha só o testemunho do nosso amigo aqui, ó. Eu separei para vocês, para mostrar para vocês, porque às vezes alguém tem alguma dúvida. Vocês podem tirar a dúvida com quem está estudando. Por exemplo, aqui ó, José Leônidas, ele fala assim, boa noite para quem tem dúvidas sobre o treinamento. Fechado, faz 2 semanas que eu adquiri o treinamento, não tenho palavras para dizer o quanto eu aprendi, como o professor fala, e a gente acha, como o professor fala, a gente acha que sabe, mas não sabe. Não perca tempo. Deus abençoe, Cadu, pela sinceridade em tudo. Ou seja, isso é o quê? Uma pessoa que estava ao mercado, achando que tinha conhecimento, e quando realmente vai estudar análise gráfica, como realmente vai estudar como se faz análise em opções binárias, da forma correta, entendendo toda uma estruturação universal de análise gráfica dos gráficos, para a ação binária, aí ele consegue entender realmente o que acontece. Né? O show da criação de Deus, da movimentação do preço, porque o dinheiro ele existe aí, gente, ele só muda de mão. Sai da sua mão, vai para a mão de outra pessoa. Enquanto você não aprender como é que se faz isso, o dinheiro está saindo da sua mão, está indo para a mão de quem sabe. Quem sabe, tira o dinheiro da sua mão. Quem não sabe, entrega o dinheiro para a mão de outra pessoa. E é assim que funciona os ciclos da vida. Em tudo funciona dessa forma. Tá? Por que eu trago um testemunho desse? Esse aqui é o José Leônidas. Está lá no YouTube, né? Na descrição dos comentários. Porque tenho alguns alunos que, graças a Deus, eles gostam de externar essa gratidão e deixar seu testemunho. E isso é válido, porque muitas pessoas têm dúvidas em tudo. Por exemplo, quem tem uma caminhada já de análise gráfica pode ver o que eu acabei de fazer agora aqui e entender muito bem o que eu fiz. Ele vai entender. Mesmo com um gráfico com muito pavio, com muita volatilidade, você acaba tendo uma assertividade. Porém, se você não entender a causa do movimento, você nunca vai entender o que o preço vai fazer. E é isso que você precisa entender para operar um gráfico de opções binárias, para operar toda a estruturação gráfica, para fazer essa análise correta e até mesmo operar vela a vela, como muitos gostam de fazer isso. Tá bom? Vou ficando por aqui para o trade não se estender. Te vejo numa próxima aula, te vejo no próximo trade. Dúvidas, manda lá no direct do Instagram, pode mandar no Telegram, no meu WhatsApp. Estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. Me segue lá no Instagram também para a gente conversar sobre isso, sobre estruturações, sobre entrada, sobre treinamento, sobre o que você quiser. Tá bom? Te vejo numa próxima aula, te vejo num trade. Fui!